Olá pessoal, agora João capítulo 3, o novo nascimento. Jesus com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? E Jesus respondeu dizendo: Tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não acreditaram, como vão crer se eu vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Outro testemunho de João, o Batista. Depois disso, Jesus, com os seus discípulos, foi para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que está contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Então João respondeu, dizendo: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário antes que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos,
Aquele que vem da terra é da terra, fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas tuas mãos. E aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher samaritana disse: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria da água viva. Então disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És o maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele ele próprio e os seus filhos e o seu gado? Então respondeu Jesus: qualquer que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Então disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Então Jesus falou: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5, e o que agora tens não é o teu marido. E isso disseste com verdade. Então a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar de adorar. Então disse Jesus: mulher, crei-me que a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher então disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Então Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? Saíram, pois, à cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis.
Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos creem em Jesus. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo seu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Volta de Jesus a Galiléia, e 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra, senão na sua própria terra. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus os receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Cura do filho de um nobre. 2ª vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro seus servos e anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntaram então a que hora se tornou melhor, e disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E Jesus novamente fez este 2º milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Ficamos por aqui hoje. Que o Senhor te abençoe sempre. Amém.